Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu Geocraft para a resolução de mais um exercício do nosso projeto UERJ+. Mais de 100 questões que nós vamos resolver aqui antes da nossa prova da UERJ, beleza? Assunto de hoje, conceitos urbanos. Vamos nessa, questão na tela. Olha só galera, a questão aqui, ó, UERJ 2024. Se liga! Quando nós mesmos produzimos as tragédias. A tragédia no litoral paulista teve como causa imediata a excepcional chuva, a maior da história. Mas não podemos tapar o sol com a peneira e achar que apenas as chuvas excepcionais são causas do tamanho do drama. O que ocorrerá se deve à ação humana. A ocupação do litoral norte de São Paulo é um exemplo desse processo, escolhido como lugar paradisíaco de descanso dos paulistanos de mais alta renda. Foi tendo ao longo de décadas suas terras parceladas por empreendedores que, em geral, as compravam de caiçaras ou simplesmente ocupavam áreas públicas da Serra do Mar para a construção de casas de veraneio nos melhores lugares da orla. Assim, repetindo a lógica de todas as cidades, restou a população trabalhadora, sem a qual o paraíso de veraneio dos mais ricos não existiria, instalar-se nas encostas, nas chamadas ocupações informais. Podemos sim culpar as chuvas, mas se olharmos só para elas, só nos restará aguardar a próxima tragédia. Repara, o texto está abordando, na verdade, de uma forma crítica, a questão da tragédia que ocorreu no litoral paulista, quando eu tive deslizamentos de terras, vitimando pessoas. Só que o texto aponta para o processo de ocupação, no qual ele traduz o seguinte: eu tenho famílias de alta renda que saem da cidade de São Paulo aos poucos e vão comprando imóveis, propriedades, vão ocupando, principalmente com casas de veraneio, o litoral. Só que para que essas famílias tenham esse lazer, essas atividades, eu acabo tendo também uma parte da população ali do local que trabalha nessas casas, nessas construções, que atendem a essas demandas. Então, estou falando de funcionários dessas famílias que vão ficar próximo dessas casas, mas que vão se instalar em áreas onde a especulação imobiliária não tem interesse. Com outras palavras, pessoas que moravam já ali ou que foram para lá para trabalhar nessas casas, nessas pousadas, nesses hotéis, nessas atividades. Essas pessoas vão morar em áreas menos valorizadas, nas encostas dos morros, onde eu tenho maior perigo com as chuvas mais fortes, sobretudo no verão. Lembrando que eu estou falando de um clima tropical úmido. Beleza. Em relação à tragédia relatada na matéria jornalística, os impactos da ação humana são derivados do seguinte processo. Então a matéria, ela deixa claro, o problema não é só a chuva. Por que eu estou falando isso? Olha, ele coloca aqui, ó, a tragédia no litoral paulista teve como causa imediata e excepcional a chuva, a maior da história, mas não podemos tapar o sol com a peneira e achar que apenas chuva é a causa do tamanho da desgraça. E no final ele coloca, podemos sim culpar a chuva, mas se olharmos só para elas, só nos restará aguardar a próxima. Entre esse início e a conclusão do texto, ele aponta o quê? Para essa ocupação de alta renda e também para a necessidade de ocupação de uma população que vai sim viver naquela localidade, que vai trabalhar nessas casas, nessas atividades de veraneios, mas que vai viver onde? Em áreas de ocupação informal. Não sei o que estou inventando, está no texto. Ó, suas terras, tá vendo aqui? Ó, deixa eu pegar aqui, ó, que fica pequena a tela. Suas terras, cadê? Suas terras parceladas por empreendedores que, em geral, as compravam de caiçaras ou simplesmente ocupavam áreas públicas da Serra do Mar para a construção de casas de veraneio dos melhores lugares da orla. Assim, repetindo a lógica de todas as cidades, restou a população trabalhadora, sem a qual o paraíso não existiria, instalar-se nas encostas, nas chamadas ocupações informais. Repara, eu tenho a classe ali, a galera de alta renda, e a classe trabalhadora na encosta. Essa tragédia, então, vai ser derivada do quê? Da hierarquização social, letra B, da destruição ambiental, letra C, da especulação financeira ou letra D, da segregação socioespacial? Nesse caso, ele aponta para o quê como principal causa?
não é a questão ambiental, não é a questão da chuva. Ele não cita desmatamento, ele não cita como principal causa a diferença de renda. Ele cita como causa o quê? A expulsão, a colocação dessas pessoas em áreas informais. Enquanto essas ocupações forem informais, só nos restará esperar o quê? A próxima tragédia. Então, para evitar, segundo a jornalista ali, o jornalista, para evitar uma nova tragédia, é preciso entender e atuar nessa ocupação informal. Logo, essa problemática, essa tragédia está ligada à segregação socioespacial. Beleza? A existência de classes sociais distintas no mesmo espaço, quando uma destas classes, quando um desses grupos acaba tendo uma ocupação informal, que deveria ser atendida e formalizada pelo Estado. Beleza? Tranquilo? Gabarito Letra D. Espero ter ajudado. Ficou com dúvida? Quer pegar essa questão e fazer na mão? Só baixar aqui na descrição. Valeu? Grande abraço, galera. Te espero na próxima questão. Valeu!